Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos começar uma aula sobre a Reforma Protestante. Então vamos passar sobre alguns conceitos, das vertentes do cristianismo que deram origem a essa reforma, como o luteranismo, o anabatismo, o calvinismo e o anglicanismo. E vamos passar também pela Contra-Reforma. Então esse conteúdo da aula de hoje contempla 2 capítulos da apostila, capítulo 7 e 8, e espero que vocês gostem bastante. Vamos lá? Vamos então iniciar nossa aula sobre a Reforma Protestante. Vamos ver aqui nessa aula, nessa videoaula, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para entender a Reforma Protestante, todas as suas vertentes e a Contra-Reforma da Igreja Católica, é compreender o contexto histórico e os antecedentes. E que contexto histórico era esse? O contexto de uma Europa ocidental no século XV, final da Idade Média, marcado pelo enfraquecimento da nobreza e da Igreja Católica e pelo declínio, ou pela crise do feudalismo. Então a gente tem um enfraquecimento dessa classe nobre na figura do senhor feudal. A Igreja Católica também começa a sofrer várias críticas, e o feudalismo, que é o sistema feudal, onde existe o senhor feudal e a relação de vassalagem sucerano, também é enfraquecido, e dentro desse contexto a gente começa a ter uma série de movimentos que vai mudando a história da Europa Ocidental. E dentro dessas várias mudanças a gente percebe essa mudança na religião, que surge com as vertentes do cristianismo, as vertentes que nós vamos estudar. Também ocorre a Revolução Cultural, que nós aprendemos quando estudamos o Renascimento Cultural. Então, o enfraquecimento desse sistema feudal da Idade Média vai possibilitar uma série de mudanças na história da civilização da Europa Ocidental, tanto na questão religiosa quanto na questão cultural, e mais posteriormente, com a criação do Estado moderno, com o próprio Estado. O crescimento urbano comercial e o renascimento cultural também foram muito importantes, porque eles enfraquecem o poder da Igreja Católica, na medida em que, com o crescimento urbano comercial, a população deixa de estar na região do campo, e ela passa a frequentar, habitar mais a região urbana, região onde ocorriam as grandes feiras para comercializar. Então existe uma troca, entre as pessoas, existe uma proximidade entre as pessoas começam a conversar mais e a debater sobre as suas opiniões. E o renascimento cultural, que surge também dentro desse movimento urbano comercial, juntos vão enfraquecer cada vez mais a Igreja Católica, porque esses movimentos geram críticas às práticas cristãs. Então as práticas e os dogmas da Igreja Católica começam a ser questionados na medida em que essa sociedade começa a se movimentar mais, começa a ter uma vida mais urbana, e culturalmente também começa a ascender para uma outra visão. Dentro dessas mudanças que eu acabei de colocar, a gente percebe algumas vertentes importantes do cristianismo surgindo. Essas vertentes são o luteranismo, o anabatismo, calvinismo e anglicanismo. Vamos estudar separadamente cada uma delas. Elas têm semelhanças entre si, todas têm a base da crítica do modelo católico, mas elas têm algumas diferenças. Um outro fator também importante para essa reforma protestante e para que essas vertentes do cristianismo surgissem, foi a tensão entre o rei e o papa, a crise feudal e o descontentamento da burguesia. A gente
tem aí a figura do rei muito próxima da burguesia contra a Igreja Católica e contra esse regime feudal. Um outro fator importante, que inclusive é a base, né, da crítica de Lutero dentro do luteranismo, é a corrupção moral da Igreja. Então existem várias questões que vão desenhar aí um cenário propício para essa inserção de novas visões do cristianismo, mas a corrupção moral do clero é uma questão realmente muito importante. Então vamos falar primeiro do luteranismo, que surge com as ideias de Martim Lutero, um alemão, né, que viveu no século XVI na Alemanha. Ele começa a questionar algumas práticas da igreja. Ele não queria uma nova religião, ele queria apenas reformar. Ele queria uma mudança de comportamento, uma mudança de entendimento da fé cristã. Então Lutero, né, na tentativa de reformar essa igreja, ele cria as 95 teses. Essas 95 teses criticam, entre várias coisas, a venda de indulgências e outras práticas da Igreja Católica. Para Lutero, a verdadeira fé garantiria a salvação do homem. Então, a fé precisaria ser verdadeira para que o homem estivesse salvo. E a Bíblia era a única fonte de conhecimento divino revelado. Então, somente através da Bíblia era possível fazer uma interpretação que poderia ser diferente da interpretação da Igreja Católica, mas apenas a Bíblia podia ser a fonte de conhecimento, né, do divino revelado. Então, alguns princípios luteranos. Nós temos a salvação obtida pela fé, a negação do celibato clerical. Ele não concordava com o celibato, né? Ele entendia que os padres deveriam se casar. A condenação dos ídolos, ou seja, a adoração a imagens, ele criticava. A crítica à transubstanciação da Eucaristia e a autoridade papal. A crença nos sacramentos do batismo e da Eucaristia. Isso ele defendia a Bíblia como única fonte doutrinária e de livre interpretação, e defendia a submissão da Igreja ao Estado. Então, esse reformador, Martinho Lutero, defendia a submissão da Igreja ao Estado. E a gente tem a corrente do anabatismo. O anabatismo foi um movimento radical dentro da Reforma Protestante que surgiu a partir, né, do luteranismo. Então ele defendia muito do que o luteranismo defendia, com algumas alterações, né, vistas como mais radicais, como a conversão em idade adulta, né? Então o batismo deveria ser feito somente na idade adulta e não quando criança. Defendiam a separação entre Estado e Igreja, diferente de Martinho Lutero, que defendia a submissão, né, da Igreja ao Estado. Defendia a extinção do culto de imagens, assim como o luteranismo. Pregava uma vida simples, criando relações sociais em que houvesse uma igualdade entre todos. Então, os anabatistas, além de criticarem a Igreja Católica dentro dos seus dogmas, eles também entendiam que o mundo deveria ser mais simples e dessa forma eles viviam em pequenas comunidades. Os anabatistas, inclusive, até hoje vivem, né, alguns grupos em comunidades rurais, com suas regras, né, vivendo de uma forma reclusa, um pouco ou completamente distanciada da vida moderna, podemos dizer assim, da vida contemporânea, né, que nós vivemos. Eles eram chamados de reformadores radicais, mas eram extremamente pacifistas. Eles não eram reformadores radicais violentos ou agressivos, né? Eram bem pacíficos.
foram muito perseguidos por católicos, né? Principalmente durante o período da Contra-Reforma. Eram considerados hereges, inclusive durante a Contra-Reforma. Seus descendentes são os atuais menonitas. E a gente tem o calvinismo, né? João Calvino, que foi o reformador, o idealizador do calvinismo, foi influenciado pelas ideias luteranas. João Calvino era um francês e ele cria a Igreja Calvinista. A Igreja Calvinista segue os 5 pontos do calvinismo. O principal ponto do calvinismo era a ideia da predestinação absoluta. O que era a ideia da predestinação absoluta? Deus escolhia, desde o nascimento, os indivíduos que seriam salvos e os que não seriam salvos, os que seriam condenados à perdição. Então todo mundo já estava meio que predestinado a isso. E aí essa ideia calvinista muito agradava a burguesia europeia, né? Já que a burguesia europeia entendia que essa predestinação estava ligada ao sucesso financeiro do indivíduo. Então João Calvino conseguiu, com essa ideia defendida, né, a conversão de muitos burgueses. Então muitos burgueses se converteram ao calvinismo justamente porque entendiam ser predestinados. E a gente tem o anglicanismo, que é uma vertente que, na verdade, além de fazer críticas também à Igreja Católica e os seus dogmas, ela surge dentro de um cenário um pouco diferente. Bom, vamos lá. Primeiro, a Inglaterra, durante o finalzinho da Idade Média e início da Idade Moderna, ela já vivia uma ampliação de mercados, centralização de poder do rei, distanciamento da Igreja Católica, ou seja, ela já não era tão próxima da Igreja Católica e nem concordava com essa proximidade. Bom, o rei Henrique VIII era casado com a Catarina de Aragão e tinha uma filha. E o rei queria muito ter um filho para ser o seu sucessor, seu herdeiro legítimo. Então ele solicita ao Papa a anulação do seu casamento com a Catarina para que ele pudesse se casar com uma outra mulher e ter filho, ter o seu herdeiro. Na verdade, ele se casaria com Ana Bolena, que era sua amante já durante anos, mas o argumento que ele usou, né, para essa anulação do casamento é que ele precisava se casar com uma mulher capaz de lhe dar herdeiros. Bom, o Papa não concordou, se negou a fazer a anulação desse casamento e, dessa forma, Henrique VIII rompe com a Igreja Católica. Ele rompe com a Igreja Católica e dá origem ao anglicanismo, né? Então surge, dentro desse contexto, a Igreja Anglicana. Então o anglicanismo ele preserva dogmas católicos, como a adoração de santos católicos, incorpora ideias calvinistas, né, como a da predestinação divina, já que existe uma ideia burguesa muito forte dentro do cenário da Inglaterra, amplia atividades burguesas dentro da Inglaterra e, enfim, rompendo com a igreja, né, surge o anglicanismo, que é essa vertente forte, muito forte até hoje na Inglaterra. Dentro da ideia do anglicanismo, a gente também tem o interesse do rei em terras eclesiásticas. Então ele faz o confisco de algumas terras que pertenciam à Igreja Católica, ele tem interesse nessas terras e ele cria também o ato de supremacia, né, que é um ato onde ele determina regras dessa igreja anglicana, com conteúdo protestante, calvinista, um ritual católico, tudo isso é organizado nesse ato de supremacia. Aqui a gente tem um mapa da distribuição das religiões na Europa. Então vamos começar pelos luteranos. Aqui em azul a gente tem a região onde predominantemente, né, existe a prática e existe a influência muito forte do luteranismo, né, as ideias defendidas por Lutero.
De verde a gente tem os anglicanos aqui na Inglaterra. Em vermelho, algumas partes, né, aqui na região da França, limites aqui entre França e Alemanha, uma parte também aqui próxima à Inglaterra, influenciadas pelas ideias calvinistas. A gente tem a maior parte aqui do mapa de influência católica, né? Então os católicos romanos ainda detêm a maior parte de influência do território. Então a gente pode observar que o cristianismo enquanto igreja católica ainda predomina a maior parte da Europa, mas existem muita influência dessas outras vertentes espalhadas por toda a Europa. Agora vamos falar da Contra-Reforma. Bem, na medida em que os movimentos protestantes, essas vertentes do luteranismo, anabatismo, calvinismo e anglicanismo crescem, é preciso que a Igreja Católica tenha uma reação. É preciso que ela se coloque, porque senão ela vai perder poder e vai perder hegemonia. E, obviamente, que a Igreja Católica não quer perder o seu poder e a sua hegemonia. Então, ela cria, obviamente, a Contra-Reforma na tentativa de conter esse avanço protestante e também renovar a estrutura interna da Igreja. Renovar a estrutura interna da Igreja e conseguir novos fiéis, né, para a fé cristã. Como que é feito isso? É organizado o Concílio de Trento. Né? O concílio é uma reunião, né, entre várias personalidades importantes, do papado, padres, clero, para que se organize uma estratégia, né, de conter o avanço desses movimentos protestantes. Então, o Concílio de Trento, ele tem resoluções que visam frear o movimento protestante. Algumas resoluções são a condenação à venda de indulgências, que era uma prática muito comum e era uma prática extremamente questionada pelo movimento protestante. Foi o primeiro questionamento de Martinho Lutero, né, contra a Igreja Católica, foi a venda de indulgências. E a gente tem a confirmação do princípio da salvação pelas obras e pela fé. O concílio também ressalta a importância da missa dentro da liturgia católica. Confirma o culto aos santos e à Virgem Maria. Reativa o Tribunal da Inquisição. Tribunal da Inquisição que é extremamente atuante durante a Idade Média, né, na perseguição dos hereges, aqueles contrários à fé cristã. O concílio também reafirma a doutrina da infalibilidade papal, ou seja, o Papa, tudo que o Papa disser ou determinar está correto, ele não pode ser questionado. Confirma a existência do purgatório. O purgatório é aquele local dentro da fé cristã, da fé católica, onde a pessoa, depois da sua morte, ela pode tentar purgar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, né, através do purgatório. Confirma os 7 sacramentos, a proibição do casamento entre membros do clero, para os membros do clero. Essa proibição aqui muito contestada, inclusive por Martinho Lutero, né? E dentro do luteranismo, os membros, os pastores poderiam se casar. Criação de seminários para formação de sacerdotes e criação da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus que tinha o objetivo também de reafirmar a fé católica e estabelecer a evangelização, principalmente de regiões conquistadas, de povos conquistados.
Bom, a confirmação da indissolubilidade do casamento, ou seja, o casamento não poderia ser desfeito, e medidas e decretos visando a unidade católica e o fortalecimento da hierarquia. Bom, a Contra-Reforma foi criada e foi organizada dentro do Concílio de Trento como forma de expandir os seus dogmas, reafirmar os seus dogmas, né, e também evitar o crescimento dos movimentos protestantes no mundo. Mas a Contra-Reforma, ela visa, né, evitar esse crescimento dos movimentos protestantes, mas ela não consegue. Então, a Contra-Reforma, ela não destruiu o protestantismo, né, mas ela consegue limitar a sua expansão bastante. Como nós vimos no mapa, as regiões de influência da Igreja Católica ainda são bem mais extensas do que dessas vertentes cristãs. O principal sucesso da Contra-Reforma ocorre aqui na América Latina, onde é o local onde tem a maior concentração de católicos do mundo. Estão aqui na América Latina. Então a Contra-Reforma, ela, de uma certa forma, consegue atingir, não digo totalmente, mas parcialmente o seu objetivo, porque ela consegue frear o avanço, a expansão do movimento protestantista dentro da Europa, e também consegue reafirmar a fé dentro da sua comunidade, dentro dos seus seguidores, né? E expandir também essa fé por outros continentes. Isso inclusive acontece durante a colonização aqui do Brasil, né? A Companhia de Jesus faz um trabalho de evangelização nos nativos aqui. Essa aqui é uma gravura sobre o Concílio de Trento, que tenta resolver esses problemas internos e diminuir, né, a expansão do protestantismo. Principais medidas é o índice de livros proibidos, o index, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, que é reativado. Então, muita literatura proibida. O Santo Ofício volta, né, retorna a trabalhar na perseguição dos contrários às práticas católicas. É criada a Companhia de Jesus e a doutrinação, né, de vários padres aí ao longo da Europa. Eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre a Reforma e a Contra-Reforma. Nós aprendemos essas vertentes principais, que são o luteranismo, o anabatismo, calvinismo e anglicanismo. Dentro dessas vertentes, nós temos outras subdivisões da Reforma. Então, nós temos anabatistas, congregações puritanas, aos metodistas, aos batistas, evangélicos, pentecostais. Aqui no Brasil a gente, né, observa muitos evangélicos, pentecostais, batistas, e também uma outra subdivisão que não está aqui, que são os neopentecostais, que crescem também exponencialmente aí, ao longo dos anos, desde a sua inserção aqui no território. Uma outra curiosidade é sobre Martinho Lutero, né? A sexualidade e o casamento era uma parte da ordem divina, segundo Lutero. Ele se casa com Catarina von Bora, que era uma ex-freira cistercense, justamente porque ele não concordava com o celibato, e ele fica casado com ela por muitos anos. Algumas curiosidades sobre os anabatistas, né? Tem várias curiosidades sobre os anabatistas, tem muitos filmes e livros, inclusive, que falam sobre essas curiosidades, mas eu trouxe aqui algumas. A base ideológica dos anabatistas visavam também o pacifismo e a igualdade, e por isso mesmo eles viviam em comunidades rurais isoladas, vivendo dentro dessas regras de igualdade. Os anabatistas foram duramente perseguidos e massacrados durante revoltas camponesas na Alemanha, né? Foram perseguidos também pelo Tribunal da Santa Inquisição. Sobre a religião anglicana, a gente pode destacar que é a corrente religiosa predominante na Inglaterra. Então,
é a primeira religião, digamos assim, da Inglaterra, e a católica é a segunda religião mais importante, mais praticada pelos ingleses, né? Uma curiosidade também sobre a Reforma e Contra-Reforma é a questão do estilo de arte barroco, né? Muitos historiadores consideram o estilo de arte barroco como um período histórico totalmente relacionado à Reforma, Contra-Reforma e absolutismo, né? Porque é justamente durante esse período que várias igrejas foram construídas e foram decoradas, adornadas no estilo de arte barroca. Então o estilo barroco, ele conta um pouco também da história da Contra-Reforma, da Reforma e da Contra-Reforma. Aqui nós temos algumas figuras, né, sobre essa temática da Reforma e da Contra-Reforma. Isso aqui é o Concílio de Trento, que foi a reunião, uma espécie de assembleia entre membros da Igreja Católica, membros importantes, né, bispos, papado. Justamente essa reunião foi criada justamente para tentar conter o avanço dessas vertentes, né, do cristianismo. Então, como eles observavam que havia um crescimento e surgimento dessas vertentes como uma ameaça à manutenção da Igreja Católica, eles resolveram criar esse Concílio de Trento para limitar, para frear um pouco esse avanço e também rever, né, as suas práticas, rever o que precisava mudar, o que precisava melhorar dentro da Igreja Católica para que ela não perdesse os seus seguidores, para que ela continuasse superior, para que ela continuasse com hegemonia na Europa. Essa aqui é uma gravura de um panfleto protestante de 1568, onde de um lado a gente tem Lutero e os protestantes, né, que é a figura de Lutero e os protestantes, suportando os ataques da Igreja Católica. Então aqui é a Igreja Católica, a figura do Papa, né, Léo X, e toda a comunidade católica atacando, né, esses seguidores de Lutero, esses protestantes. Essa pintura mostra Martinho Lutero queimando a bula de excomunhão. Esse documento era um documento emitido pelo Papa, onde ele determina a expulsão, a excomunhão de Lutero da Igreja Católica, e ele queima esse documento, né, em sinal de protesto. Ele não concordava com isso, obviamente. Essa figura é do massacre de São Bartolomeu. O massacre de São Bartolomeu ocorre na cidade de São Bartolomeu, e esse massacre é um massacre justamente entre cristãos e protestantes. Houveram vários conflitos, né, entre cristãos e protestantes durante esse período. Bom, essa foi a nossa aula sobre a Reforma e a Contra-Reforma. Espero que vocês tenham gostado. Continuem fazendo a leitura do material didático que vocês possuem, apostilo, acompanhando as videoaulas no YouTube, aqui no canal do Força Máxima, e também assistindo as aulas na plataforma Zoom, né? Lá vocês podem tirar dúvidas, inclusive sobre esse conteúdo, né? E aguardando também os materiais que são disponibilizados para vocês. Um abraço a todos e até a próxima aula.